Salve, salve! Mais um Nós a Família podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você estiver assistindo aí, espero que essa troca de ideia, essa conversa possa te edificar, fortalecer a tua fé, a esperança, que vai ser mais uma história que nós vamos trazer aqui hoje, em que realmente é uma história de superação inspiradora. E com a gente hoje, não é, amor? Uma pessoa muito especial, né? Principalmente para você, certo? Sim, sim. E a gente vai falar hoje sobre fé e ciência, a luta pela maternidade, né? Com Renata Gomes, e aí do lado ali de fora, olhando aqui a gente, né? Márcio e Axia, que tá dormindo, né? Que pode acordar daqui a pouco. Daqui a pouco e a gente não vai parar, a gente vai escutar tudo. Até pra tudo gente no momento. conhecer aí a bênção, né? Tudo bem real. Aqui as coisas acontecem e tudo no improviso. No que tem que acontecer. A vida como ela é. Certo? Então, você quer falar mais alguma coisa? Quero apresentar. Apresentar melhor a Renata? A gente estava até falando antes aqui com a Renata, porque a Renata, ela é minha amiga da faculdade, e a Renata sempre me chamou muita atenção. Eu vou apresentar ela assim, tá? Ela é psicóloga e pastora, mas antes disso ela é assim. Quando eu conheci a Renata, ela é muito concentrada. Uma pessoa muito concentrada e muito determinada. E dava para ver claramente a determinação dela. E organizada, né? Porque pelo que eu vi aqui... Depois, gente, eu vou dar uma palhinha das planilhas dela, que ela é toda planilhada. Vai ter que mostrar depois o aplicativo. Pessoal, tem um aplicativo aqui da hora que come, da hora que usa fralda, se é número 1, se é número 2, se é misto. O negócio aqui é profissional, hein? E ela é assim com tudo. Então, assim, quando eu conheci a Renata assim. Eu olhei, observei ela e falei assim, essa garota é diferente. E era muito diferente de todos ali. E eu cheguei, ela já estava estudando, e aí a gente foi estreitando a amizade, e eu percebi que ela era assim mesmo, que ela era organizada. E ela me ajudou muito, né? A Renata me ajudou muito, eu não sei nem se ela sabe, mas ela me ajudou muito a organizar as minhas ideias, a organizar o meu comportamento, porque eu tinha tudo meio embolado, né? Nem te falei, mas eu tenho TDAH laudado. E aí ela fazia com que eu me centrasse, me ajudava muito a entender o que estava acontecendo, os nossos trabalhos, as nossas provas, e a gente trocou muito. E um dos maiores sonhos dela e do marido dela sempre foi a maternidade. Do marido, a paternidade. A paternidade. E aí, a gente foi conversando, eu já como mãe, e sempre tentando entender, né, esse lado, porque eu não tô desse lado, né, dessa luta. Para mim, foi mais tranquilo. Mas ela mostrando isso e essa determinação, e principalmente, o que me chamava muita atenção na Renata, é a fé dela. Né? E é isso que eu também quero falar um pouquinho. Porque tem as mãos de Deus envolvidas todo esse processo, né? Na fé dela, do marido dela e de muita gente, né? Porque tem muita gente envolvida no processo. Então, eu vou apresentar para vocês a Renata, tão falada, que eu estou muito feliz dela estar aqui, porque ela vai contar uma história linda com dor. Porque toda história bonita parece que tem que ter um pouquinho de dor. Mas muito bonita e eu fico muito feliz. Não posso nem falar muito, senão eu vou me emocionar, porque é uma história que eu acompanhei um pouco. E, enfim, vamos lá, vamos tocar aí. Renata, eu perguntei para Renata, como que você quer se apresentar? Então, ela é pastora e psicóloga. E mãe, esposa, irmã, tudo. Vários papéis aí importantes. Vamos lá, Rê. Quando veio o teu sonho da maternidade? Era um sonho infantil, né? Porque às vezes a gente, quando é criança, a gente tem esse sonho. Vou ter minha casa, meu marido, minha família. Quando é que veio? Veio sempre esse sonho da maternidade ou chegou uma hora que deu um clique? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu me senti muito honrada. E no final a gente até vai falar um pouco sobre isso. Estar aqui hoje falando do meu testemunho faz parte do propósito de tudo que eu passei até hoje. Né? Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
E gerar um testemunho dói, né? Dói. Mas no final dele... Por isso que eu falei, Renata, vale a eu pena. combinei com a Renata. Falei, Renata, vai ser um papo descontraído, porque eu quero que você fique à vontade. Porque tem que ficar à vontade, né? Sim. Então, assim, vai haver dor, né? Mas eu quero você bem. Então, é pra testemunhar e levar a tua palavra, tudo que você fez. Tua história é riquíssima, e aí a gente quer te ouvir. Aí fala, quando é que deu um clique? Quando foi isso? Gerar um testemunho dói, então eu não imaginei que eu fosse passar por tudo que eu passei. Mas eu sempre desejei ser mãe. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre amei criança, sempre me vi vivendo a maternidade algum dia, formando a minha família, casando, tendo filhos. Só que eu não imaginava que eu levaria depois de casada, que hoje eu faço... nós vamos fazer 17 anos de casados, né? E quando nós fizemos 1 ano de casados, eu parei todo método contraceptivo, né? E foram 15 anos para que eu pudesse gerar e chegar a realizar o sonho de ser mãe. E você tinha quantos anos, Rê, quando você casou? Eu casei com 24, se eu não estou enganada. Se não me falha a memória, que a mentalidade, a memória da grávida fica mexida, conturbada, gente. Fica mexida. Então, sopraram aqui 26. 26. Isso, é por aí, não, é verdade, 26. Gente, o Márcio sabendo mais que É você, verdade. Renata. Gente, a memória da mãe. Eu depois falando que aqui da criança tua nasce, organização, te elogiando. A gente não combinou que você ia perguntar a idade, né? Tô brincando, E, fala. na verdade, né, o que você está dizendo, Renata, em relação ao teu testemunho, o que você viveu, eu acho que ele transcende a questão da maternidade, que já é super especial, é uma Sim. história, assim, riquíssima. Mas 15 anos lutando, Sim, vamos dizer assim, por um objetivo, por um sonho. sim. E que muitas vezes, né, a gente vê a sociedade hoje em dia, né? Você dá um clique, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. E eu acho que, principalmente as novas gerações, elas às vezes não estão preparadas para esperar. E isso interfere, inclusive, na fé, Sim. né? Porque às vezes a pessoa não espera alguns minutos, já se estressa no trânsito, se estressa numa refeição. E aí você falou agora de 15 anos, e para algo que é tão importante, tão rico, tão caro para vocês. E vocês se mantiveram ali firmes, óbvio que provavelmente vocês passaram por momentos de dificuldade, de tristeza, isso é normal da vida, né? Sim, muito. Mas vocês se mantiveram ali firmes 15 anos, né? Sim. E não foi fácil, né? Porque ao longo desses 15 anos foram muitos vales. Vales onde a fé foi testada, né? E quando a Flávia falou, né, uma mulher de fé, o fato de ser uma mulher de fé não significa que eu não balancei em vários momentos, né? Porque é nesses momentos de prova que nós somos testados, o quanto nós confiamos e dependemos, né, em Deus e acreditamos. E, por vezes, essa fé foi balançada, sabe? Foi estremecida. Será que realmente vai? Por mais que eu creia, por mais que eu confie, será que realmente vai acontecer? Porque foram muitos vales, né, ao longo desses 15 anos. A gente não está falando de 15 dias, né? E é interessante, Fabrício, quando você fala sobre isso, dessa questão do esperar. Hoje, a internet está aí para tudo, é muito, muito rápido, né? A gente clicou, como você falou, está ali. E a maternidade não é clicou, está ali. Não. Né? Gerar um sonho, e a gente está falando da maternidade, mas a gente está falando de muitos outros sonhos que vêm aí na vida das pessoas. Não é clicou, acontece. E esse processo, até que o sonho se materialize, né, e a gente desfrute dele, tem o tempo, né? Entre a promessa e a realização ali dessa promessa, tem um tempo da espera. E nesse tempo da espera, muitas coisas, né, vão acontecer na nossa vida. Inclusive, eu digo hoje com todas as letras que se eu tivesse sido mãe há 15 anos atrás, eu não seria a mãe que eu sou hoje. É interessante isso, né? É até para nossa profissão, né? A Sim, psicologia também, sim. né? Porque quantas coisas Deus foi trabalhando em mim, sabe? Marcas que eu vinha trazendo comigo, que se eu tivesse sido mãe lá atrás, eu poderia ter criado minha filha dessa forma. A maturidade, né? A maturidade, tanto, claro, a maturidade como pessoa e a maturidade espiritual. Sim.
porque a criação de um filho não é nada fácil, né? Sim. A gente vê muitos livros, teorias, críticas. A gente ouve na maternidade, eu acho que a mulher é muito bombardeada por crítica e só a gente sabe o que está passando ali, né? Então, assim, tem vários modelos de mãe. Para você ser uma boa mãe, faça isso, faça aquilo e não é assim. Não é tão prático, porque ali tem uma pessoa, tanto a criança quanto essa mulher que está passando por aquilo, que tem suas demandas pessoais, né? Então, quando você casou, você tinha 26. Como o passarinho falou, lembrou aqui. 26. Então, com 27, você já abandonou o método contraceptivo. Isso. E aí começou a tentar naturalmente. E aí, uns E aí, como é que foi isso? Depois, mais ou menos. Mas nesses 5 anos, né? Não te angustiou? Você estava achando que estava tranquilo? Porque era algo que eu desejava, mas não era algo que tem que ser agora. Entendi. Porque, de alguma forma, a gente estava curtindo o nosso casamento, Sim. né? Então, não estávamos evitando, estávamos esperando o tempo todo, né? Na hora que Deus quiser, Ele vai mandar. Sim. E vem sempre as cobranças, né? Sim. Já casaram, e os Sim. filhos, né? Cadê? A pressão social, né? Cadê os filhos? Não vem. Então, e a gente, né? Até que uns 5 anos depois, né, da gente não evitar, não usar nenhum método contraceptivo, acendeu uma luzinha. Tem alguma coisa errada, né? Que a gente não evita. E então, não tá com 5 anos, deixa eu fazer as contas para o pessoal entender. 31 mais ou menos, né? Que aí acendeu o alerta. Isso. E aí foi quando a gente começou a procurar, né? Eu já tinha ginecologista que me acompanhava, né? Mas eu comecei, a minha cunhada, por parte dele, né? No caso, indicou uma amiga que era ginecologista pra gente, que estava naquela época, que eu me lembre, assim, né? Porque a gente está falando de uns 10 anos atrás, né? Quando a gente começou efetivamente a investigar, parecia ser tudo muito novo, essa questão de infertilidade, de reprodução humana, de fertilização in vitro. Sim. Não era algo que era muito falado ainda. Então, na época, quando a gente foi, né, até essa médica, parecia que ainda estava tudo assim, muito no experimento, sabe? Tanto que eu me senti um pouquinho cobaia, né? Nas etapas que a gente passou um pouco ali, né? Interessante. E só assim, abrindo um parênteses que eu queria falar antes, quando a gente falou de fé, porque a gente conversando, né? Como que você vai me apresentar? Eu falei para Flávia, eu não me prendo a títulos, né? Mas eu acho importante você dizer que eu sou pastora. Porque as pessoas às vezes questionam, né? Mas pastora? Passando por isso, é como se, né, ter um título de pastor, como se a gente estivesse até numa divindade, né? Então, você tinha uma dupla pressão social, eu imagino. Sim. Que primeiro casou, e aí casou, aí deu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cadê o filho? Aí, cadê o filho? Cadê? Aí, daqui a pouco, também a questão de ser pastora, porque... A questão de ser pastora veio mais... Mas depois... A consagração veio mais pra frente, mas foi também... meio que no auge dos piores momentos que a gente viveu, né? E também deve ter tido uma pressão, porque às vezes algumas pessoas não compreendem e começam a especular, a imaginar, mas será que tá com fé? Será que tá com brecha? Será que tá assim? Será que tá assado? Igreja, né, tá o pessoal adora dar uma... espiritualizar também. Espiritualizar essa questão. Mas uma coisa também que, voltando aqui em relação aos 15 anos, eu imagino que esses 15 anos deva ter tido momentos diferentes, não sei. E você vê, desculpa, posso chamar você Pode, de você? Claro, por favor. Então, e você vê... Ela é mais jovem que eu, amor. Sim, mas é o costume, Deus, gente. né? É o costume. Eu te chamo de senhora. Mentira! Nunca! Nunca que tu vai fazer isso comigo. Então é um costume, né? Nós estamos em família, né? Tu é louco. Tu me chama de senhora. E aí, eu imagino que tenha tido alguns níveis. Primeiro, que também não é a fé, às vezes, né? A pessoa, não, estou esperando. Primeiro que você não só esperou. Não. Você esperou ali uma direção e você também foi fazer, foi agir. Então, são duas coisas. Isso também para a vida, porque às vezes a pessoa, estou aqui esperando, vamos esperar, e não faz a parte dela. Isso na vida para diversas outras coisas. Mas eu vou te falar, não é nem perfil da Renata.
Então, aí ela... mas Mesmo aí, se ela ia esperar, mas ela espera fazendo. então, mas é isso que ela vai falar aqui com a gente. Essa ela não- espera, É. mas fazendo a parte A própria dela palavra oração é orar mais ação. com a ação. Né? Então, é claro que esse tempo todo, esses 15 anos foram regados de coração, porque a oração é que alimentava a minha fé, a nossa fé, né? Até porque nos momentos mais difíceis, como eu falei, né, nos vales, se não fosse a oração, não teria conseguido sair dos vales, né? Mas eu agi o tempo todo, e isso é interessante, Fabrício, porque foi um ponto que eu também conversei com a Flávia, a gente conversando sobre isso. Muitas vezes as pessoas, né? Não, eu estou orando e Deus vai agir. Não, mas se Deus não fizer, e eu falo de modo natural, né? Então, eu não vou procurar ajuda. Não, a infertilidade, ela é uma doença como qualquer outra. Sim. Né? Então, quando eu cheguei a um diagnóstico de infertilidade, já anos lá na frente, foi porque eu vim investigando e vim Sim. procurando ajuda. Eu não fiquei só orando, não, vamos orar, vamos ter relação, né? Aí começa aquelas coisas todas que na internet tem, né? As dicas para engravidar, ou então a máxima também, né? Que aí vai pro lado da psicóloga. Aí você tá muito ansiosa, então você é ansiosa, você não engravida. Também tem como isso. Se também não tem como, como se não tivesse como, né? A gente ter um pouco da ansiedade também, é algo que você quer muito, né? E não vê acontecendo. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes também até para o lado da religiosidade, as pessoas ficam, né? Eu estou orando e não vou fazer nada. Não, nós temos que fazer a nossa parte também, buscar ajuda, isso em qualquer nível, né? Da nossa vida, mas eu estou falando no campo da maternidade, da infertilidade, buscar ajuda sim, buscar médicos sim, fazer exames, investigar, não só a mulher, como o homem também. Sim. Importante. Né? Porque... E é interessante, eu falo isso, né? Mas e se não deveria, para ser Deus fazendo, deveria ser de modo natural. Eu falei, calma aí, quem soprou o fôlego de vida no embrião que foi implantado dentro da minha barriga foi Deus. Porque eu passei por uma falha de implantação, que eu não engravidei. Então, Deus não quis naquele momento. Não, os médicos foram os mesmos, o tratamento foi o mesmo. Tava tudo ok, Tava né? tudo Tudo ok, certinho. não tinha por que não dar certo. Mas simplesmente não aconteceu, porque não era o tempo de Deus. Então, assim, é muito importante a gente entender que Deus, ele, o lado espiritual é com Deus, é Deus que move, Deus que faz. Mas também tem a nossa parte. A nossa parte Deus não vai fazer. Então, a fé e a ciência, elas podem, ou na verdade, elas devem andar juntas. Sim. Porque a gente já escutou, né, em algum momento, não, mas por que vai procurar psicólogo? Deus não resolve? Sim. A gente já Tá com escutou depressão, isso. né? Por Mas falta de Deus. depressão, não, vai procurar Deus porque... Aí pegam até passagem, né? Sobre, né? Da ansiedade. E eu vou te falar, nesse processo eu tive que vencer a depressão e a ansiedade. Então, eu sou pastora, eu ia eu te sou perguntar psicóloga. Eu ia te perguntar são isso. 2 lugares, né? Nessas etapas, você passou por um período de quase depressão ou depressão, e como é que foi isso? Foi um deserto muito grande, porque a infertilidade, a gente lida o tempo todo com muitos lutos. São lutos constantes, né? São muitos nãos que a gente... Isso em outras áreas da vida, né? Mas voltando especificamente para a infertilidade, são muitos diagnósticos que você vai recebendo ao longo do processo, que esses diagnósticos, eles são nãos que vêm, que é um luto que você tem que lidar com ele, né? São coisas que a gente não tá... Ninguém quer ouvir, você é infértil. É lidar com a frustração o tempo todo, o tempo né? todo. E são cargas emocionais muito grandes. E é muito interessante, né? Que até essa questão da própria fé, muitas vezes eu me colocava num lugar de que, não, eu tenho que ser forte o tempo todo, e por eu não respeitar o momento da dor que eu estava vivendo, contribuiu para que eu desenvolvesse a depressão e a ansiedade, mesmo sendo psicóloga. Então, assim, você acha que você ter lutado para não entrar nessa, né, na depressão, na ansiedade também te dificultou um pouco? Você não ter lutado para não entrar, mas não me permitir, muitas vezes, chorar ou sentir, porque não, afinal de contas, eu tenho que ser forte. Entendi. Né? Eu tenho que ser forte. E esse ser forte o tempo todo, isso também vem um pouco da minha criação, né? Essa fortaleza, isso também foram coisas que Deus foi trabalhando, porque a própria Bíblia vai dizer que é na nossa fraqueza que Ele nos faz forte. E cansa também às vezes, né? Cansa. Então, e a Bíblia diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte, né? Então, não tem problema eu ser fraco, porque se eu não me permito ser fraco, isso eu fui entendendo. Se eu estou forte o tempo todo, então eu não estou precisando de Deus.
Você é autossuficiente, eu sou autossuficiente, eu consigo lidar com aquilo que eu estou sentindo e sai muito bem. E não, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então, sou forte porque Deus é que me fortalece. Eu posso passar por todas as coisas porque Deus é comigo, porque Deus me fortalece. Não é pela força da Renata em si. Porque a força da Renata em si não dura muito tempo. Ela não suporta muita coisa, né? Mas eu precisei entender esse processo também, porque o nível de fortaleza que eu me colocava, né? De não, eu dou conta, chegou uma hora que meu corpo gritou, alô, você não está dando conta. E tá tudo bem, né, Renata? Tudo bem não dar conta. E como é que você sentiu isso? E como é que você procurou ajuda? Como é que foi esse processo? Você sentiu, te falaram, você não tá bem, ou você sentiu que você não estava bem? E aí, como é que você foi procurar ajuda? Como é que você conseguiu passar? Na realidade, fui parar na emergência algumas vezes, com formigamentos, com dores na nuca, né? Assim, com a sensação que eu estava morrendo mesmo. E me viravam do avesso na emergência, Não né? achava. Você não tem nada. Aí davam lá um ansiolíticozinho, dava aquele relaxamento, né? E até que eu falei, eu preciso de ajuda. Porque a carga emocional desse processo estava muito grande, né? E eu lembro que o pico mesmo, quando eu realmente eu precisei de ajuda, de tomar medicamento mesmo, né? Precisei de auxílio medicamentoso junto com a terapia, porque a carga emocional ao longo desses 15 anos, né, foi tão grande que meu organismo pifou. Né? Então, pifou, eu precisei, ele já não estava conseguindo mais produzir os neurotransmissores e tudo mais que eu precisava do bem-estar e tudo. Então, eu precisei de entrar com medicamento. Assim como se você tem pressão alta, você precisa entrar com remédio de pressão. Né? Diabético, toma remédio. Então, no meu caso, eu estava passando por ansiedade e não cheguei a ir fundo numa depressão, mas estava... Deu uma visitada, né? Dei uma visitada. Tanto que eu me lembro quando eu olho minhas fotos de 40 anos, né? Porque eu engravidei com 41 para 42, né? Minha bebê nasceu antes de eu completar 42. Eu olho as minhas fotos com 40 anos, eu estava na capa do Batman. E foi no auge do pico da ansiedade que eu estava vivendo, né? Então, e quando a gente está na hora vendo, a gente nem se dá conta. Não, né? Não, porque você está meio que fora até da tua realidade ali. Você já está em outro... Você não está bem. Então, vamos entender. Então, quando bateu os 31 e você viu que o método natural não estava chegando. Aí você procurou essa médica. Isso. Aí você meio que foi uma cobaia aí, até pelo momento que a gente não tinha, né? Tantos especialistas, eu falo cobaia porque hoje, né, eu falo dos termos e da terminologia. Você já sabe, tudo, né? Eu sei tudo, né? Porque por tudo que a gente passou. Mas lá atrás... Quando eu fui com essa médica, nós tentamos, né, que eles chamam de estímulo, né, de aplicação de medicamento para fazer... É aquela injeção na barriga? Isso. É essa, né? Toma o hormônio para que cresça os folículos, né, nos ovários, que é de onde sai o óvulo, e aí vai fazendo ali uma ultra para acompanhar o crescimento dos folículos. Quando os folículos chegam no tamanho lá que eles estão prestes a romper e a mulher entrar no período fértil, nesse caso especificamente, no meu caso, aplicam um outro remédio, que aí 24 horas depois é o período que tem que ter a relação, porque é o período que vai romper ali os folículos e vai entrar no período fértil, né? Então, a gente tinha que ter relação e tudo. E você sentia, nesse primeiro processo, né? Você sentia dor horrível, física? Isso que eu ia falar agora. Da dor, né? Por quê? Eu tenho quadro de SOP, né, que é síndrome do ovário policístico. Então, eu tenho muitos folículos no meu ovário. Então, quando aplico hormônio, não é um folículo que cresce, são 20, 15 em cada ovário. E quando aplica esse remédio para entrar no período fértil, para romper e ovular, e isso eu fui sabendo depois, aprendendo depois, junto com o óvulo sai um líquido. E esse líquido fica na cavidade abdominal. Esse líquido é que causa dor entendi. na mulher. E aí, eu tinha que ter relação
sentindo, porque eu estava com hiperestímulo, muitos folículos de cada porque a ovário. gente não tá nem pensando em ter relação, né? Porque Mas eu tinha que ter relação, porque gastamos aí uma baba de remédio com hormônios, então tinha que ter para tentar engravidar. A gente tinha que ter relação. Eu sentindo dores horríveis, e eu só fui descobrir o porquê que eu estava sentindo dores horríveis lá na frente, quando eu cheguei no médico especialista, e eu vou falar, por isso que eu falei que eu me senti uma cobaia. Isso, que eu quero entender esse processo. Essa técnica? Foram 3 ciclos. Foram três ciclos que nós tentamos, né? 3 ciclos menstruais, né? Menstruei, aplicou o remédio, acompanhou para entrar no período fértil, tem relação, não engravidou. Tenta de novo. Isso foram 3 ciclos seguidos, né? Até que a gente realmente interrompeu, porque o sofrimento, além de emocional, né, daquela expectativa, não, que vai dar, porque quando vai fazer nas ultras, né, na mulher, principalmente que tem ovário policístico, vê, nossa, quantos folículos, então tem muitos óvulos, então a chance de você ter gêmeos, né, gemelar é muito grande e tudo mais, e aí vai lá frustrado, não acontece, né? Tenta de novo e não acontece. Mas o que está acontecendo? Esse processo da injeção, né, quando você se aplicava, era o quê? Um mês, outro mês, ou tinha um intervalo? Tinha que dar um intervalo? Não, o intervalo... Não tinha intervalo, porque foram 3 ciclos seguidos. Entendi. 3 ciclos direto. Apliquei a medicação, acompanhou, teve relação, não engravidou. No próximo ciclo faz de novo. Isso. Aí a quantidade de injeções que toma depende do desenvolvimento do organismo, do crescimento ali dos folículos, dos óvulos e tudo mais. Aí cada mulher é diferente. E esse processo, esse método, que foi esse primeiro seu, é um processo caro? É um método caro? Ele já é um método caro? Já. Porque na época, era acho que uns 3 mil de remédio por mês, mais ou menos. Mais ou menos uns 3 mil de remédio. Tem a injeção para pré e a injeção pós, né? Isso. Tem a pré e a pós. Tem todo um preparo, né? Então, mas... No hiper tem um estímulo e depois tem que fazer a injeção para... Sim, ainda tem isso. Voltar, né? Então tem, né? É porque o microfone não estava lá. O estimulou e depois tem que ter uma injeção para voltar. Para diminuir, para regredir. Porque o hiperestímulo também, se deixar o organismo ficar no hiperestímulo sem tomar, isso pode trazer consequências graves para mim também. Tá. Então existe, também, o que você está me falando é que existe, então, como se fosse uma contraindicação. Tipo, o excesso, né? O excesso. Sim, para depois voltar ao normal, próximo do normal. Isso. Interessante. Porque o hiperestímulo também causa dor. Muita dor. Entendi. Né? Porque você fica inchada, né? Ali com muito hormônio, muitos folículos, né? no ovário, etc. Então, assim, foram 3 ciclos e aí não aconteceu. E aí a dor física, acho que nessa época ainda foi pior do que até a dor emocional, porque eu não queria mais passar por aquilo de novo. Porque você ter relação no momento que deveria ser um prazer seu, né, do casal e tudo mais, você com dor, porque você tem, pelo amor de Deus, acaba logo com isso, porque eu não consigo mensurar para você explicar a dor que era por conta do hiperestímulo. Né? E aí não aconteceu, e aí eu falei, não quero, vamos deixar, e a gente deixou meio que o negócio correr mais um pouco, sabe? E aí, lá um pouquinho mais na frente, alguns anos depois, a gente já desistido, mas não deixando de tentar, né, e tudo mais, de forma natural, é claro, porque até então a gente não tinha diagnósticos, não sabia da questão da infertilidade em si. Conversando com o nosso pastor na época, chorando, né, no gabinete com eles, falando do nosso sonho e tudo mais. Ele foi quem nos incentivou a não desistir e a procurar um médico especialista, que foi quando nós chegamos no Dr. Joselmo Salvato, que hoje é meu médico, meu ginecologista, que é especialista em reprodução humana e infertilidade. Com ele que eu percebi que eu meio que fui cobaia. Já em 2018, a gente já está falando em 2018. 2018, 4, então tem 6 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos, Então, em 2018, que a gente chegou no Dr. Joselmo, e aí ele meio que... Eu levei todos os exames que eu tinha, né? Vários, né? Já senti, tá aqui, essa sou eu, né? Aí ele, tá, legal.
eu vou te passar todos os exames que você vai refazer, que aí eu fiz exames em clínicas, especialistas indicados por ele, né, que ele confiava realmente, e foi aí que eu descobri, que eu nem sabia que existia isso, que eu tinha uma membrana em volta do meu ovário que não permitia que eu ovulasse. Olha. Então, ou seja, E eram nos 2 ovários? lembra aquelas 3 tentativas que eu Sim. fiz lá atrás? Sim. E com essa médica lá atrás, que eu esqueci de falar, eu já tinha passado pela minha primeira cirurgia, que eu passei por 4 antes de engravidar. Na época da médica? Dessa médica que eu fiz os 3 ciclos. E eu tinha passado por uma cirurgia com ela da retirada de um cisto, que eles chamam de cisto dermoide, que eu tinha no meu ovário esquerdo. Depois que eu fiz essa cirurgia, é que eu fiz as 3 tentativas de aplicação do remédio com ela. E aí, percebam comigo, eu passei por uma cirurgia onde ela mexeu no meu ovário, porque eu tinha um cisto no meu ovário. Sim. Como que não se percebeu que eu tinha uma membrana em volta do meu ovário que não permitia que eu ovulasse? E ainda assim, eu passei por 3 ciclos aplicando remédio, fazendo todo o Sim. processo para tentativa de engravidar de forma natural. E isso é impossível. Se eu tivesse até hoje lá com ela, até hoje eu estaria tentando dessa forma. Né? E não aconteceria. E isso quem descobriu foi o Dr. Joselmo, que aí foi a primeira cirurgia que eu passei com ele. Onde ele, na realidade, ele me preparou para engravidar. Tanto que o primeiro ciclo pós-cirurgia com ele, eu passei a ter todos os sintomas que a mulher tem quando ela está no período fértil, que eu nunca tinha tido. Olha que interessante. Aquela clara de ovo que a mulher libera quando está no período fértil. Então ele também fez esse método dessa aplicação, dessa injeção que essa médica tinha feito. Claro, de uma maneira... E aí, com ele, ao invés de ser injetável, foi com outro método. Porque aí a gente já está falando de um médico, um senhorzinho, já casca grossa. Já viu coisa pra caramba. Mas com ele foi com comprimido. E aí, com ele foram 7 ciclos, onde nós fizemos todo esse processo de eu tomar medicamento, fazer as que chamam de ultrasseriada, para acompanhar o crescimento dos folículos e tudo, para chegar na hora de tomar o medicamento para ter a relação. E aí, esses 7 ciclos foram tranquilíssimos. Por quê? Não tinha, ele ia dando um remédio também, ainda tem isso também, um remédio de forma gradativa para evitar que eu tivesse hiperestímulo, né? Para que eu, inclusive, não tivesse, porque como ia ser de forma natural, para também evitar as chances de ter gravidez gemelar, que eu já tenho a propensão a ter gemelar. Ah, você tem na família? Eu fiz um exame com ele também, de sangue, que já me dizia que eu tinha a propensão a ter gemelar. Então, ele já sabia disso também, para ter um estímulo controlado e tudo mais. Só que com ele nós passamos por 7 ciclos. Então, em todos eles eu ovulei. Em todos Olha eles a diferença, eu ovulei, né? em todos, inclusive de um deles, dos 2 ovários. Então, se eu tivesse engravidado, já seria gêmeos. Só que eu não engravidei de forma natural, que foi de forma natural novamente. Então foram 7 ciclos ali com ele, de expectativas. Não, agora vai, tá maravilhoso. Ovulou, tá ótimo. Agora vamos aguardar. Espera o período né, para fazer o exame, né, o beta-HCG, né, para ver se ele engravidou. Aí, negativo, não engravidava. E foram seguindo. Isso foi... Quer dizer, a olho nu, assim, pra gente aqui, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. Assim, você tá pronta. Sim. Literalmente Você isso. estava Ele pronta. me preparou para engravidar Isso. e realmente eu estava pronta. Pronta. Né? Meu organismo estava pronto. Tudo aquilo que, teoricamente, impedia, né, de que eu engravidasse, tinha sido tirado, né? Sanado, né? Sanado ali. Mas não aconteceu. De forma natural. E aí, no meio desse... Depois disso também, o Márcio, né, meu esposo, ele fez também o exame. Ele também precisou passar por uma cirurgia de varicocele. E aí a cirurgia foi tudo muito bem. E nós tentamos, mas não aconteceu. Que é o que você tinha dito pra gente, que é a importância do homem também fazer seus exames. Sim. Porque, assim... A infertilidade, né, desde que o mundo é levado para a mulher, né? Sim. É a mulher sempre que é citada, é como se ela fosse uma grande culpada, ela que fosse a responsável. E é muito importante a gente dizer aqui que a infertilidade não é da mulher e nem do homem. A infertilidade é do casal. Sim. Não é do homem nem da mulher, é do casal. Porque, me explica um pouco. Porque é alguma coisa que está acontecendo de incompatibilidade dos dois. Tá, beleza, entendi. Entendeu? Então, e é interessante isso, porque
a gente também está falando de um peso, de uma culpa, né? Sim. Porque a sociedade já pergunta, mas não engravidou até agora por quê? A culpa é de quem? Culpa de quem? A culpa é de quem? Não tem culpa de ninguém, É. né? Não aconteceu, ou se tem alguma questão, tá com a mulher ou está com o homem. No nosso caso, depois a gente foi descobrir que era algo que estava com os dois. Sim. Né? Não é porque até então, que por mais que a gente não queira, né? E por mais que ele também, né? Ele sempre falou para mim, eu dou com você porque você é, não pelos filhos que você pode ou não me dar. Né? Mas tem aquele desejo, né? Tem. E a mulher era quase que impossível não pensar. Eu não posso dar filhos para o meu marido, né? Porque são os por mais que isso nunca partiu da parte dele, nunca veio da parte dele, mas Essa pelo pressão, contrário, né? essa pressão, nem Essa pressão, cobrança essa de cobrança. ter. Mas ficava, né? Aquela coisa assim, que eu acho que vem um pouco também de uma, querendo ou não, uma questão social aí por trás. Claro que né? tem. Porque Claro a que mulher é aquela que gera, né? E o homem, de alguma forma, ele é muito colocado também na questão da virilidade, né? Sim, não é macho, né? Peraí, ele não é tão macho assim, né? Também tem esse estigma, né? Isso, então, assim, nunca houve uma cobrança, graças a Deus, sempre esse assunto, por mais que a gente, era algo que nós dois desejássemos, mas nunca houve peso, sabe? Esse momento a Axa tá querendo participar. Então, Ela vai vir daqui a pouco, essa ela vai coisa aparecer linda. aqui, ela vai deixar algumas palavras aqui para vocês. Então tiveram esses ciclos com esse novo doutor, e aí, e a gente parou na... Mas um negócio interessante que a Renata falou, a incompatibilidade dos dois. Sim. Mas não é fácil, mas se você começar também a pensar dessa forma, é importante, inclusive, para o casal. Mesmo que seja de um ou de outro, na verdade, é dos dois. Sim. Estão juntos até nessa, junto, né? Isso estar junto, né? Sim. E investigar e ver o que é possível ser feito. Tudo que é possível ser feito pelo casal, né? Não por A ou por B. Porque a mulher tem a pressão, o homem tem a pressão da virilidade. Então, tudo isso realmente vai mexendo com o emocional. E se você não tiver um casamento, um marido, né? Uma esposa, né? Estabilizada emocionalmente... Pode acontecer um desastre, pode haver separação. Sim, muitos casais se separam, né, por conta eu acredito disso, sim. né? E é muito interessante que ele também é muito centrado, né? E ele, comigo, vocês precisam de uma ajuda mais específica, né? Então, ele chegou e encaminhou a gente pro filho dele, né, para Dr. Rodolfo, para fertilização in vitro. Olha. Porque ele entendeu, nós tentamos, não... Foram 7 ciclos, tudo muito lindo, né? E é engraçado que quando ele pegava meus exames, ele falava, né? Ai, vai, em nome de Jesus vai dar certo dessa vez. É isso aqui. Ele falava assim, ele é muito engraçado. Ele é italiano, né? Então tem um jeitão engraçado de falar. E aí ele falava, vai dar certo dessa vez em nome de Jesus. E não dava. Então ele falou, não vou ficar aqui forçando vocês por quanto tempo mais, né? Nessa questão. Então, vamos investigar com alguém ainda mais especialista na questão, né? Que aí foi pro filho dele, para a questão da infertilidade. Aí veio mais um diagnósticozinho realmente real ali de uma questão, uma infertilidade e o pior, né? Que é dito, né? Infertilidade sem causa aparente. Porque não tinha um porquê de não acontecer, né? Tava tudo bem com meu marido, tava tudo bem comigo. Eu não ovulava antes e agora eu tô ovulando, então tá tudo muito lindo, capa de livro de faculdade, e não tá acontecendo por quê? E aí, mais um diagnóstico, mais um não aí, a gente se esbarrando com esse não, né? E a gente indo pro Dr. Rodolfo, para a questão da fertilização in vitro. E aí, quando a gente chegou lá, especificamente, que aí refaz vários exames, porque aí é um outro olhar, mais detalhado, mais específico, lá que depois a gente nós passamos por 2 fertilizações in vitro, ou seja, 2 processos. Quando eu falo 2 fertilizações, é todo o processo de coletar óvulos, de pegar o sêmen, inseminar o óvulo, ver quantos chegam em estágio de embrião. Quando vai coletar os óvulos? Tem dor também? Como é que essa... Para coletar o óvulo, não, porque faz com a mulher sedada.
Porque são sim. muitos, né? E no meu caso, então, na primeira FIV que nós fizemos, o que tem é a aplicação de hormônio na barriga, injetável. Sim. Todo o processo. Sim. É aquele mesmo processo que eu passei lá atrás. Sim. De aplicar para crescer os folículos. Então, para a FIV especificamente, quanto mais folículos você tiver, melhor. Principalmente porque, pela minha idade, quando eu fiz a coleta dos óvulos, eu estava com 39 para 40 anos, então já é dito como idade avançada. Já é visto até como uma gravidez geriátrica, que eles falam, né? Porque a mulher conforme a gente vai envelhecendo, Sim. nós vamos perdendo reserva ovariana, né? Os óvulos vão se esgotar, por isso que a gente já está na menopausa. Só que para minha idade, quando eu fiz um exame lá que eles fazem para ver a reserva ovariana, minha reserva era de uma mulher de 30 anos. Poxa. Eu tinha muitos óvulos. Olha que maravilha. Então, isso é bom. Porém, com a idade, perdem a qualidade. Então, você tem pode a quantidade, ter muito, mas não tem a qualidade suficiente. Tem mulher com 40 anos que já está praticamente zerada de reserva. Então, o processo para coleta de óvulos é ainda mais cansativo, mais doloroso, porque tem que fazer, às vezes, vários ciclos. No meu, eu fiz um ciclo só na primeira, né? E depois um ciclo quando a gente teve que refazer tudo. E na primeira coleta já foram de cara 33 óvulos coletados. Caramba. Foram 33, muita coisa. É muita coisa. Para minha idade, tá, né? Tá ótimo, vendendo né? óvulo. Tá vendendo óvulo. E aí, né, alguns se perdem no meio do caminho, nem todos são maduros, né, que eles chamam e tudo. Alguns foram fertilizados, 8 foram congelados para deixar ali de stand-by, sem fazer nada com eles, sem fertilizar. E o restante foi fertilizado. Desses fertilizados, 12 chegaram a embrião. Conseguimos 12 fertilizados e 8 chegaram a estágio de embrião. E aí, como a gente já está ali, né, nesse processo, fazer análise genética. Sim, porque a gente precisa também. saber, até pela idade e tudo mais, a gente precisa saber se aqueles embriões são aptos à vida, se são geneticamente saudáveis e tudo mais. E aí foram para análise genética. Tinha 8 embriões, né? Claro. Maravilha. Todos alterados. Caramba. Nenhumzinho. Nenhum apto à vida. Apto, né? Todos foram alterados. E aí mais uma frustração. Mais um baque. Então, nossa, tenho 33 óvulos. Agora vai, né? Agora vai. 8 embriões. Tem 8 ali congeladinhos, quietinhos. Nisso que não foram óvulos congeladinhos sem fazer nada. Mas conseguimos 8 embriões. Todos eles para análise genética. Quando volta, todos alterados. Caramba. Nenhum apto à vida. Foi um baque. Foi assim, parece que abriram o chão pra gente cair. E foi nessa hora que ainda não tinha sido feito um exame mais específico no Márcio, que aí foi fazer. E aí, por isso que eu sempre, quando eu converso com as mulheres ou com os casais, eu sempre falo, vai investigar? Homem, precisa fazer o espermograma com análise genética da fragmentação do DNA do espermatozoide. Você me falou, achei isso tão interessante, que o pessoal faz muito o espermograma normal. O espermograma normal. O espermograma que faz num Sérgio Franco aí da vida. Não é o espermograma específico para saber se tem alguma alteração genética no espermatozoide. Porque você, na época, me falou que ele fez o espermograma, tinha... uma alteração altíssima. Sim. Que, para eu engravidar de forma natural, era impossível. Por isso eu nunca engravidei. Mas a quantidade estava batendo, estava boa, estava ok. É o que o Sérgio Franco faz. Quantidade, o dele, maravilhosa, mas a qualidade não. E aí fez todo um processo de preparo com ele também. Lembra que a gente tinha 8 óvulos ali congelados, né? Sim. Que não foram mexidos. Fez todo um processo de preparo com ele. E aí foi feita a coleta direto da fábrica também, com ele sedado, para aumentar a chance de coletar espermatozoides que estivessem de boa qualidade. E aí, fez a coleta e tudo mais, fecundou esses 8 óvulos. Dos 8 óvulos, nós conseguimos 3 chegaram ao estágio de embrião. Esses 3 foram para análise genética novamente. Dos 3, 1 era saudável e apto à vida. Caramba. Opa! Nós precisamos de 1, claro, para sermos pais, né? Chegou a hora. É agora. E aí, no meio desse caminho, vieram alguns processos, veio a questão do Covid, né? Eu perdi meu pai pro Covid. Depois, no ano seguinte, nós perdemos a minha sogra também para um câncer, né? Então, tudo no meio desse caminho, a gente estava fazendo o tratamento. Eu falei, não, tá muita coisa acontecendo,
para poder... eu preciso ter tranquilidade mínima possível para poder focar no nosso tratamento, né? E aí nós deixamos esse embrião lá quietinho. E depois que minha sogra faleceu e tal, passou um tempo, a gente, né, se recuperou e falou, agora vamos tentar. Então, no ano passado, em fevereiro do ano passado, eu fiz todo, né, repeti exames de sangue para ver se estava tudo ok, fiz todo o preparo para fazer a transferência do embrião. E aí foi quando nós transferimos o embrião e ficou aquela coisa, né? Tá tudo certo, perfeito, a transferência foi tudo perfeita, estava tudo lindo, não tinha por que dar errado. Então, você teve muitas visitas ao hospital, né? Clínicas. No caso, ao laboratório. Ao laboratório. Porque esse processo todo das ultras eram feitas na clínica do médico, mas o processo da coleta dos óvulos e a transferência do embrião era no laboratório, né? Onde ficam lá armazenados, congelados os óvulos, os embriões, etc. E aí nós fizemos a transferência em fevereiro do ano passado. E em fevereiro do ano passado, antes disso, inclusive, no ano que meu pai faleceu, eu engravidei de forma natural. Só que minha gravidez foi tubária. O bebê estava nas trompas. E assim, a gente descobriu na terça que eu estava grávida. Na quinta-feira eu estava dando entrada no hospital de emergência para poder passar pela minha terceira cirurgia, minha quarta cirurgia com o Dr. Joselmo. Que eu tinha passado pela cirurgia minha terceira cirurgia. Eu tinha passado pela cirurgia que ele me preparou para engravidar. Depois, no meio disso, surgiu a endometriose. Eu tive que fazer uma cirurgia de endometriose. Meu Deus. E depois foi a questão da gravidez tubária, que na realidade ele salvou a minha vida, né? Porque eu fiquei na emergência de um hospital lá na freguesia, que eu não vou falar o nome, né? Porque foi realmente bem complicado. Um hospital particular, onde eles só ficaram me dando remédio para dor, e eu, como fiz muitas ultras, eu conseguia ver quando o meu beta só subindo, né? O exame de sangue, né? O beta-HCG só subindo, e quando fizeram a ultra para poder ver se tinha neném, não tinha neném. Não tinha, né? Eu vi, eu falei, tem coisa errada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eles só me dando remédio para dor, porque eu desmaiei 2 vezes em casa de dor, 3 vezes no hospital. E aí eu só comecei a falar com o Márcio, aí dali eu já comecei a entrar em contato com o meu médico, e aí ele falou, vem para perinatal agora, né? E aí eu falei pro Márcio, e eles não queriam me liberar lá, e eu falei, me tira daqui. E aí eu assinei a alta por a revelia. Eu vou sair andando aqui. E saí, fui correndo. Quando eu cheguei lá na perinatal, né, e já foram na emergência, tudo muito rápido, fazendo a ultra para poder ver o que estava acontecendo. Minha trompa tinha rompido. Olha que eu estava perdendo já tinha perdido 1 litro de sangue. Caramba. A minha trompa fazia assim, dentro, jorrando. E no outro hospital eles não viram isso. Enfim, e aí ele foi... Podia ter morrido. Sim. Aí, tanto que o Dr. Joselmo me passou na frente de todas as cirurgias eletivas que ele ia fazer naquele dia, que ele estava no hospital naquele dia, que ele falou, eu vou salvar a tua vida, porque ele sabia que a situação era grave. E aí, enfim, foi a minha segunda cirurgia ali com ele, a minha terceira até então, e depois a terceira cirurgia com ele foi a da gravidez tubária, né, que essa foi a terceira, a segunda foi da endometriose. E assim, foi tudo muito rápido. E aí, quando eu fui para a FIV, né, a gente transferiu esse embrião, né, que em fevereiro do ano passado, era o único embrião que a gente tinha, a única chance de sermos pais, de realizar nosso sonho. E tudo deu certo, né, até então. Então, você ficou com uma trompa, né, Renata? Uma trompa. E eu costumo dizer que eu não perdi uma trompa, né, eu ganhei a vida, né? Sim. Porque foi realmente muito grave a situação. Mas para uma mulher que está tentando, né, engravidar, ainda menos uma chance, né? Sim, menos uma chance. Se torna ainda mais difícil. Isso, mais difícil, de né? 100% foi para 50%. Exato. Né? De forma natural, no caso, né? Pela fertilização in vitro, não, porque continua conseguindo coletar óvulos dos dois ovários. E aí, quando a gente foi fazer a transferência em fevereiro do ano passado, depois de ter passado por todas as situações que nós passamos, nossos lutos, né, esses nãos que a gente foi se deparando, a perda do meu pai, a perda da minha sogra, veio um momento, né, de refrigério, vai dar certo, né? E aí nós fizemos a transferência e 9 dias depois faz o beta, né, para poder confirmar a gravidez. 9 dias depois, aquela expectativa e negativo. Eu não engravidei. Eu tive falha de implantação. Então, a única chance que a gente tinha... Que era o embrião para engravidar. Perdida. E aí, realmente, foi assim... Parece que abriu um buraco
né? E foi um momento muito difícil. E aí foi nesse período que o Márcio, a gente estava conversando nos bastidores, o Márcio falou, lembra que Deus falou com ele, né? Que eu tinha passado por todo o processo. Foi nesse período que, né, ele questionando com Deus e tudo mais também, o porquê da gente estar vivendo tudo isso, que Deus falou nitidamente com ele que a gente poderia refazer todo o processo, porque ali tinha encerrado tudo aquilo que eu precisava passar na minha vida de etapas. Por quê? Eu passei por todas as etapas que uma mulher ou um casal, né, nós passamos, pode passar até chegar ao tão sonhado positivo. Eu passei por cirurgias, passei por abortos, passei por falhas de plantação, passei por embriões que deram tudo negativo. Experimentou diversas... Enfim, todas as etapas. Mais o que passar. Não tinha mais o que passar. As etapas. E ali eu entendi principalmente Deus, e aí... Por isso que eu comecei até falando isso, né? Gerar um testemunho dói, né? Gerar um milagre dói, mas lá na frente a gente vai entender. E Jesus mesmo disse também, né? O que eu faço hoje você não entende, mas você vai entender lá na frente. Eu não entendi o porquê eu estava vivendo tudo aquilo, né? Aquele processo, mas hoje eu entendo. Porque hoje eu tenho, inclusive, um grupo de mulheres que estão tentando engravidar no WhatsApp, que hoje eu acolho essas mulheres, né? Muito mais do que... Não é algo que eu faço para ganhar, eu faço por amor. Claro. Porque eu sei que no meu processo eu vivi tudo isso sozinha. Eu não tinha com quem eu compartilhar e conversar que entendesse aquilo que eu estava vivendo. Então, quando eu escuto elas falando, meu marido passou por cirurgia. Eu estou passando por isso. Eu tive esse resultado negativo. Eu entendo a dor delas. E hoje eu entendo, né? Que tudo que eu vivenciei faz parte do chamado de Deus para a minha vida, para acolher mulheres e casais que estão tentando engravidar, que estão no processo de conquistar o seu sonho da paternidade, da maternidade. Porque hoje eu entendo a dor. Quando eu escuto uma mulher falando, ou alguém me procura para falar, e eu escuto, eu falei, eu passei por isso, eu sei a dor que você está sentindo. É diferente quando a gente fala desse lugar de onde a gente viveu. Né? E Deus falou nitidamente com o Márcio, né? Podem refazer o tratamento, podem começar do zero. Lembra que eu falei que nós fizemos 2 FIVs, né? Sim. Então, o único embrião que a gente tinha, não tinha mais chance. Então, você começou do zero de novo. Começamos do zero, todo o processo. Coletar óvulos, fazer todo o processo. Porque Deus falou com ele, porque ela passou por todas as etapas que ela tinha que passar para ela ter autoridade para falar sobre isso e exercer o chamado que eu tenho na vida dela. Hoje eu entendo. Na hora que eu falei, mas Deus tinha que ser assim, mas tá bom, Senhor. Tinha que ter sido menos, né? Mas tá bom, né? Hoje eu entendo. E é nitidamente que Jesus fala, o que eu faço hoje você não entende, mas você entenderá depois, né? E hoje... É claro que se eu pudesse ter escolhido não passar por nada do que eu passei, né? Eu não sou louca, né? Humanos, eu teria escolhido não passar. Mas hoje eu entendo que cada processo que eu passei... tem um propósito de Deus, né? E isso é para a nossa vida, né? De um modo geral. Às vezes a gente está passando por situações que a gente não se questiona mesmo, né? Por vezes eu questionei a Deus, inclusive, porque a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Por vezes, no meu momento com Deus, lembra lá da fé, sabe? Quando a fé estava ali, sabe? Parecia que estava adormecendo. Eu questionava Deus, eu falava para Deus mesmo. Porque nós somos humanos, nós fazemos isso, sabe? Por mais que eu tivesse fé, eu falava, Deus, será que eu não sou sua filha? Porque se os filhos são herança e só tem direito à herança quem é filho... Cadê, né? A minha, Por que que eu não consigo gerar, né? Não consigo ter o filho? Não tenho direito a essa herança que vem do Senhor para minha vida? Por vezes eu questionei a Deus, sabe? E tá tudo bem, porque Deus, ele reconhece. Ele quer ver essa sinceridade do nosso coração. Sabe? Muitas vezes a gente fica... Lembra daquela fortaleza que eu queria, né, manter? Eu comecei a falar, Deus, não tá dando, eu não tô forte. Tá difícil, sabe? Eu não tô entendendo por que eu tô passando por isso. E tá tudo bem a gente dizer isso para Deus, sabe? Eu queria mesmo dizer isso para você que está assistindo isso hoje. Não tem problema você chegar para Deus e dizer, Deus, está difícil, está doendo, sabe? Eu não estou conseguindo. Deus, ele está disponível para poder ouvir. Ele está dizendo para você, calma, eu sou contigo. Você vai vencer assim como eu venci, sabe? Não foi fácil o processo, mas eu estou aqui para dizer que foi possível. Eu venci, mas eu não venci pela força da Renata. Eu venci porque eu confiei o tempo todo em Deus e descansei nele. Sim. E você foi procurar o melhor, né? Você foi procurar também um especialista. Sim. E aquele especialista teve a mão, né, de Deus ali com o especialista. A gente botou até esse tema porque
A ciência, ela ajuda, claro. A gente usufrui da ciência. Sim. Mas a questão de Deus é muito, muito importante nesse processo. Sim. Porque é fé, mas a fé não é toda hora que você vai estar tão forte, Não. com essa fé toda, né? E a gente vive, a gente é ser humano, vai ter essas quedas. E é muito importante a gente falar sobre isso, que a fé e a ciência, né, nessa questão da infertilidade, porque não tinha o porquê dar errado. Quando nós fizemos a transferência em fevereiro do único embrião que a gente tinha. Mas não era o tempo de Deus, Deus não quis daquela forma. Sim. E depois que nós recomeçamos todo o processo, refizemos todos os exames, inclusive o Márcio também refez os exames dele. E assim, vivemos um milagre. Ele tinha uma altíssima fragmentação, a dele praticamente zerou. Não fez nada. Simplesmente, praticamente zerou a alteração que ele tinha. Nós refizemos tudo. Conseguimos, no final, 8 embriões, e desses 8 embriões, 4 geneticamente saudáveis. Nossa. E aí, eu fiz todo um protocolo de preparo. Mas, Renata, se você se baseasse por tudo que você passou, ia ser difícil para acreditar. Tipo assim, nem vou tentar a última. Sim. Porque já que deu tudo errado agora, né? Sim. Eu tentei, fiz isso, fiz aquilo, gastei, porque gasta, gente, gasta dinheiro, o investimento né? financeiro o investimento altíssimo. é altíssimo. Então, você também poderia falar assim, e também estaria tudo bem. Falar assim, não vou mais... da última aconteceu isso tudo, realmente Sim. é pra eu não ter. Sim. Né? Mas você continuou. Sim. Continuou. E aí foram os 4 saudáveis. Sim. Então, se você não chegasse nesse processo, a gente não ia chegar nesse processo também. A gente não ia chegar nesse final dos 4 saudáveis. Se você fosse basear, entendeu? Pelo Sim. que tinha acontecido. Sim. Se eu fosse olhar, na realidade, por todo o histórico dos nãos que eu vivi ao longo desses 15 anos, eu teria desistido ali. Sim, com certeza. Mas eu falei, não, eu vou tentar mais uma vez, né? E nós tentamos, vieram 4 embriões geneticamente saudáveis, e no primeiro que nós transferimos, veio a Axa. Veio a nossa bebê então milagre, a gente tem né? mais 3 aí. Temos mais 3 que estão lá. Guardado lá. Guardado. E aí? Então, Não, eu tô aqui porque eu fico de tia, né? Então, e aí? O que tu acha? Você acha que você vai arriscar mais um? Por enquanto não, por enquanto tá bom, tá maravilhoso a nossa bebê milagre que está ali, falante. Mas é bom, tá lá guardadinho, tá lá. E você tá vivendo o momento maternidade, né? Sim. E olhar assim pra sua filha, né? E que são outros níveis de aprendizado também, né? Muito. Você agora passou pra outro nível, tipo videogame, tá? Eu falo que a maternidade é videogame, né? Estágio, A gente vai só passando de fase e vai só... E aí vai ter coisa legal. E é um jogo que nunca acaba, né? Não. Graças a Deus. Não acaba. Porque eles podem envelhecer, podem casar, a gente continua ali vivendo a maternidade, né? Não, e antes de chamar a Axa, o Márcio aqui, né? Eu acho que a grande lição é justamente essa que você falou, né? Bem perto do final... Você tinha tudo para largar e falar assim, não quero mais. Ela, na verdade, não sabia que estava chegando. Ela estava quase próximo da chegada ali, né? Mas ela podia falar, não, aqui é o final. Cansei, não aguento mais. Vamos fazer outra coisa, vamos tentar fazer... Não sei. Mas próximo do final, você chegou ali, aquele... O gásinho final que você precisava. E no final deu tudo certo. Então... Acho que na vida, muitas vezes, ela acontece realmente dessa forma. Maneira. Sim. A gente insiste, porque a gente insistindo, a gente está aprendendo, evoluindo, e quando você está preparado, aí você fala assim, estou cansado, não vou mais conseguir, não vou mais tentar, e você abre mão, de repente, de chegar. Só mais um passo. Só faltava um pouquinho, né? Era só mais um passo, né, talvez, né? Eu acho que quantas mulheres, né, e eu entendo a dor dessas mulheres, e nem todo mundo tem como investir também, mas assim, muitas mulheres podem desistir, e eu acho que isso eu quis também trazer teu testemunho, porque às vezes está faltando também pouquinho para esse casal. Sim. Né? Isso na vida, a gente está falando de maternidade, mas isso na vida, às vezes falta só esse passo, só mais um, sabe? Só que você tem que acreditar. Tem que acreditar que vai dar certo também, né? Tem dor, é claro. Mas esse acreditar fez a diferença, Renata. Sim. Que você podia ter dado outro passo. Sim. E pelo que eu te conheço, e teu lema é persistência. Então, assim, isso é muito
isso fica muito claro como você é determinado e persistente. É claro, houve Deus nisso, houve sua fé, houve a sua queda, Sim. houve seu levante, houve tudo. Houve médicos bons, enfermagem, uma equipe Sim. boa, houve. Mas também houve você nesse processo. Porque quantas mulheres, né, enfim, elas desistem. Eu não estou falando do financeiro, eu estou falando desse passo. Né? Porque às vezes tem mulher que não tem condição mesmo, E é famílias, interessante, né? Flávia, porque esse passo de fé, inclusive, envolveu o financeiro, porque nós não tínhamos recursos. As 2 vezes, Deus fez surgir o recurso para a nossa vida, de onde não existia. Sim, sim. Né? Então, e eu vejo relatos, né? Ouço relatos de mulheres que foi exatamente dessa forma, questão de fé. E é claro, e aí às vezes você abre mão de uma coisa aqui, outra coisa ali sim, também. Sim. Mas foram recurso financeiro que o que mais às vezes mexia comigo também, tá? A gente vai recomeçar, mas com que dinheiro? Com que dinheiro? Né? E Deus fez surgir o dinheiro para nós, sermos abençoados de uma forma que foi o que a gente precisava para fazer o tratamento tudo de novo, sabe? Claro. Então, a fé também, de alguma forma, moveu essa questão também na nossa Financeira, direção. né? Sabe? Porque a gente pode, porque para quem está ouvindo, pode pensar assim, estão falando isso, mas é uma família rica, né? Já coloca você nesse lugar. Não. E até no próprio médico onde eu fiz o tratamento, eles têm um projeto que eles chamam de Projeto Ana, que é um projeto que é voltado para tentar diminuir os custos, né, do tratamento para casais que realmente se enquadrem dentro das questões que tem um projeto, que possam participar dele e conseguir a tão sonhada maternidade e paternidade, né? Que maravilha. Quer fazer mais alguma pergunta, amor? Acho que o pessoal que está em casa está querendo conhecer a maravilha. Né? A Axi e Márcio, né? Cadê a Axi, Márcio? Será que eles... Tá liberado, tá liberado. Ai, a neném viu a mamãe. Olha a cara dela. A neném viu a mamãe. Neném. Minha filha. Vai aparecer, Vai ó. aparecer. Essa é a nossa bebê milagre. Linda. E agora, como é que tá sendo Fica junto com a gente aí, essa realização desse sonho? Está sendo uma dádiva mesmo, né? Não é fácil, porque nós passamos por bastante questões com ela, né? Nos 3 primeiros meses, principalmente, que muitas mães vivem, né? Com os bebês. Ela veio com um pacotinho completo aí de cólica, gases de disquesia. Então, a gente entendeu o que estava acontecendo com ela, né? Mas, assim, eu falo que a maternidade tem trazido muitos ensinamentos para mim também, né? Inclusive até na própria Ultra, né? E eu lembrei disso agora e eu acho importante falar. A primeira coisa que nós vemos na Ultra é o coraçãozinho batendo. Né? Então, já desde a Ultra, algo que Deus ministrou muito ao meu coração, já desde a Ultra, com a chegada dela, é o que ele diz lá na palavra, né? Que de tudo que deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, né? Então, quando eu vi, né, que a primeira não tinha nada formado, mas o coraçãozinho dela estava bombando. E aí Deus ministrou isso muito no meu coração, né? Quanto o nosso coração também. É uma emoção mesmo. Ele às vezes, né, faz a gente tropeçar em algumas coisas, porque às vezes a emoção fala muito alto, né? E Deus disse que de tudo que deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, assim, tem sido um aprendizado diário. Diário. Está com essa minuto a minuto. Essa bebê milagre, agora está começando. Agora está começando a comer. Eu vejo os stories dela e a cada coisa linda, cada prato lindo, porque a Renata também tem esse dom na cozinha, gente. E ela faz cada coisa muito gostosa. E aí ela se deu bem. A Axa se deu bem na comida. Então, Renata, queria te agradecer, queria agradecer ao Márcio, queria agradecer a coisa linda da Axa. Porque pra gente é muito importante. Pra gente é muito importante estar junto disso, ver isso muito de pertinho e mostrar para as pessoas, né, que como é que a fé e a ciência andam juntas, né? Podem andar juntas, na verdade. E aqui é a maior prova viva que Deus faz da estéril mãe de filhos. Com certeza. Deus, ele realiza sonhos. Ele faz milagres. Realiza. Pessoal, então, chama a gente, traz ideia, coloca ideia, sugestão, o que você achou.
pergunta também, não apenas do tema de hoje, né? A gente vai direcionar para Renata também, para o Márcio. Será um prazer. A gente vai marcar a Renata também aí no Instagram, se vocês quiserem, né? Conversar direto Conversar com ela né? também. Enfim. E então, a gente vai estar aberto aqui para isso, a Flávia, a Renata, o Márcio, eu também. E não só isso. Coloca aí sua dúvida, sua sugestão para os próximos podcasts. Tá vendo ali? A gente está mudando aqui, ó, a logo e de acordo com as sugestões também. Está em construção, não está nada... tá tudo inacabado, né? Então é isso, galera. Beijo, obrigada. Prazer. Obrigada a vocês, tá, gente? Foi um prazer, muito obrigada. Prazer, Obrigada. beijo.